Graça e paz, queridos irmãos, é com alegria que mais uma vez recebemos a todos os irmãos, a todos aqueles que estão nos ouvindo na noite de hoje. Podemos juntos aqui, mais uma vez, congregar, participar desse momento significativo na presença de Deus. Assim como também quero compartilhar com você e desde já lhe dar as boas-vindas, dizendo que todos são bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, 28/6/2020, estamos nessa noite de domingo aqui celebrando, cultuando ao Senhor com os irmãos direto de Moreno, Pernambuco. Queremos também, desde já, dizer da nossa satisfação de todos aqueles que estão logados ao vivo conosco. Estamos muito felizes em poder compartilhar com os irmãos nesta noite e juntos aqui ao vivo poder então cultuar a Deus. Quero te chamar para a gente poder fazer um momento de oração agora. Nesse momento de oração eu quero te convidar a colocar a sua vida no altar de Deus. Quero te convidar a colocar a sua família no altar de Deus. Vamos orar? Deus bendito e Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui porque cremos que o Senhor está vivo e atende às nossas orações. É por isso que oramos ao Senhor e confiamos no Senhor. Assim, ó Deus, pedimos a continuidade da Tua ação em nosso meio, falando para os nossos corações, podendo, ó Deus, dizer aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor de fato quer dizer para todos os homens. Possamos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, congregar com os nossos irmãos aqui e aqui participar juntos como Igreja de Cristo e assim, ó Deus, ouvir o Teu falar e adorar o Teu bendito e excelso nome. Pois viemos aqui, ó Deus, para adorar o Teu nome, por isso importa que o Teu nome cresça e o nome de cada um de nós possa diminuir. Assim, ó Deus, no nome bendito e precioso de Jesus, declaramos nessa noite que a estrela do amanhã, a estrela do hoje, a estrela da Bíblia Sagrada se chama Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou e vivo está. Assim continue sendo como um anúncio poderoso e revelador das Sagradas Escrituras para todos nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Eu quero então te convidar a fazer a leitura do texto bíblico, hoje pela manhã nós pregamos 1 Samuel capítulo 7 e agora nós vamos pregar 2 Crônicas capítulo 7. Então vamos lá, vamos observar os versos 13, 14 e 15. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versos do 13 ao 15, nós temos aí o que diz as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar.
E o meu momento é chegar, eu estou sendo provado. Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Está doendo, Deus está vendo, já vai passar.
honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos a Ti, a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, coroamos, a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, declaremos. Ao único que é digno de receber. E a Ele toda a honra e toda a glória. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Ao que vive e reina pelos séculos dos séculos, a Ele dou louvor, a Ele adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor, a Ti, Jesus. Muito bem, irmãos, depois desse momento de louvor, de adoração, com a participação aí do Pax Day, matando um pouco a saudade aí das meninas, podendo ter a participação aí delas, e na noite de hoje
sermos aqui enriquecidos pelo louvor e adoração ao Deus vivo e verdadeiro, o Senhor. Então, hoje pela manhã nós tivemos um solo da irmã Claudeci e agora à noite podemos então ter essa alegria aí de ter o Pax Day. Também fazemos convite aos outros irmãos, aqueles que querem, passem para mim durante a semana, que a gente vai colocando nas lives de acordo com a programação. Também queremos mandar um abraço ao irmão Sávio, da nossa Associação de Homens Batistas, Pernambuco, irmão Sávio, que todos os domingos está aí reunido com a gente. É um prazer, irmão Sávio, ele está pelo Instagram, é um prazer estar contigo hoje aqui também, fora tantos outros que está com a gente, nos dando alegria de estarmos aí, tanto pelo Face ao vivo, como também pelo Instagram. Eu quero compartilhar aqui, dando sequência à nossa programação, e como eu fiz pela manhã, um sermão em cima do texto de Samuel, mostrando ali as qualidades e a competência de Deus em salvar o seu povo. Eu trouxe esse texto fazendo uma associação de 2 Crônicas aí, com o texto que lemos de Samuel, 1 Samuel capítulo 7, e agora 2 Crônicas capítulo 7. E aí não foi coincidência, mas sim uma ligação que eu resolvi fazer com esse texto, uma vez que a gente sempre faz essa ligação dos cultos, pela manhã e à noite, para poder então a gente ver mesmo o sentido da palavra, mesmo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, né, dando continuidade. E é interessante então perceber aí o que é que na verdade acontece aqui agora com Salomão. Nós temos aí um personagem bastante interessante, um personagem em que a gente pode observar que a Bíblia trata-o de forma também muito especial, dizendo que Salomão priorizou sabedoria ao invés de qualquer outra riqueza sobre a face da terra. Então nós temos aí Salomão como aquele que prioriza e tem sabedoria. Do mesmo jeito que Salomão desenvolve o seu governo, não é? O seu reinado, desenvolve, e uma das marcas também profundas aí do rei Salomão é justamente o templo, a reconstrução do templo. O primeiro templo sendo destruído e agora o segundo erguido, reconstruído, edificado para a adoração ao Deus único e Senhor e anunciação aos circunvizinhos e a todos os que cercavam Israel, como que o Deus de Israel é de fato o Deus excelente, grandioso, sublime, Senhor de todas as coisas. E aí fica-se marcado a presença de Deus no meio do povo, através da figura do templo. Isso aí, eu creio que muitos devem ter conhecimento a respeito desse simbolismo que o templo trazia para os judeus e também, logicamente, profeticamente, o templo era de fato ali a presença de Deus no meio do povo, porque lá estavam os tesouros do Senhor, principalmente os estatutos do Senhor. Então, a lei aí, a palavra aí, ela é mais preciosa que todas as coisas. Está lá a Arca da Aliança. Então, é lá que se encontra o que é de mais precioso. Me entenda bem, aí a palavra do Senhor, os estatutos do Senhor. Assim como também no templo havia também o lugar da expiação, e é nesse lugar da expiação que está aí a remissão dos pecados, a autoconfissão e o reconhecimento dos seus pecados. É por isso que é interessante a gente perceber essa relação da figura de linguagem, da própria situação que se encontra aquele momento lá e quer nos mostrar e simbolizar e nos transmitir
a mensagem grandiosa que ele vai transmitir, que é justamente mostrando a relação do homem com Deus. E é justamente aí que temos. Não é isso que, na verdade, nós aqui queremos evidenciar, porque no Novo Testamento a gente percebe que o templo ele vai ser novamente destruído, não é? O templo foi destruído 3 vezes, propriamente, 3 vezes ele foi destruído, e temos aí a reconstrução quando o povo volta do exílio da Babilônia, e é justamente aí onde Salomão constrói o segundo templo. É neste momento específico que nós encontramos aí esse linear, esse momento aí muito preciso. É interessante que mais na frente, com o templo ele vai ser saqueado, vai ser destruído, os seus objetos vão ser roubados pelos romanos, pelos soldados romanos, 70 anos aí antes de Cristo, e é nessa ocasião que os romanos estão dominando aquela parte, ou grande parte daquele território. É justamente aí que está o plano profético do cumprimento das Sagradas Escrituras através dos profetas. E aí nós encontramos então o relato do Novo Testamento, quando vai anunciar então a vinda do Filho de Deus. E é neste templo que está em reforma, ele está passando por uma reforma de cerca de 40 anos, uma reforma grande, que ele está, onde o pátio do templo foi aumentado, as áreas do templo foi aumentada, e naquele pátio lá que Jesus vai chegar e lá vai expulsar os mercadores e dizer que a casa dele não é casa de negócio, casa de barganha. É justamente nesse momento aí que está ainda a reforma do terceiro templo, que Jesus está ali tratando bem especificamente. Também é nesse momento que Jesus vai reprovar a troca de novilhos, de animais, animais que eram justamente para o holocausto, e a forma de barganha ali feita e de forma ilícita que já se havia naquele momento no santuário. E aí Jesus vai trabalhar isto. Jesus também vai dizer que em 3 dias o templo será novamente destruído, e aí em 3 dias ele vai reconstruir o templo. É nesta ocasião que encontramos então a reconstrução através da morte e ressurreição de Cristo, e agora ele evidenciando o templo, ou seja, todo ser humano como templo e morada do Espírito Santo. Mas não é evidência ou não é motivo para abandonarmos o templo. O templo é lugar de reunião, é lugar em que a gente marca o horário e se congrega e se conta os testemunhos e se louva a Deus pelos grandes feitos que Ele nos fez, nos faz e nos fará. Então, diante disso, nós temos aí a importância do templo quanto às questões da localidade, instituição, igreja, ou amparo da igreja, lugar em que congregamos e estamos reunidos para falar e dizer tudo quanto o Senhor fez por nós. Isto está relacionado diretamente com testemunhos. E aí nós temos aí os testemunhos anunciados no templo para todos aqueles que chegarem até lá, ou até aqueles que passarem no templo, possam ouvir os anúncios dos testemunhos e os louvores entoados ali no meio da congregação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é importante congregar. Isto o apóstolo Paulo está falando
pela necessidade de que os irmãos estejam juntos, congregados no mesmo lugar e não divididos ou subdivididos, de maneira que venham a não formar este corpo, este elo de laço humano, laço em amor cristão, em amor fraterno. Então, isto é importante. Mas quero voltar aqui, bem precisamente, ao episódio de 2 Crônicas. Eu fiz aí esse panorama grande aí para que você possa ter um pouco aí de noção da história do templo, essa introdução, ao mesmo tempo que eu lhe convido para que a gente possa refletir em cima daquilo que o próprio Salomão está fazendo aqui. Este é um momento específico, é um momento em que diz que houve então muita prosperidade, e é nesse momento que Salomão constrói. Você pode observar no texto de Crônicas, você pode observar aí a forma e a construção do templo. Quando nós falamos do templo, nós observamos então a importância que era e que é ainda para os judeus, o templo em Jerusalém. Tanto que há uma discussão muito severa a respeito disso, em Jerusalém ainda, pela questão do templo. Aonde está situado o templo, que hoje é justamente somente o Muro das Lamentações, é uma parte do muro do templo, ali quando Jesus disse que ele iria ser destruído, e foi destruído, e ficou somente o Muro das Lamentações. É ali onde judeus, cristãos, ortodoxos e pessoas do mundo inteiro, seja quem for visitar Israel, passa em muitas ocasiões para ver o Muro das Lamentações, porque ele traz um simbolismo e uma força muito grande, não é? Aí, recentemente, até o presidente do Brasil e outros presidentes também passaram pelo Muro das Lamentações e lá colocaram algum pedido de oração nas fendas, ou oraram com suas mãos ali nas pedras do Muro das Lamentações. Então, ele traz um simbolismo e uma força muito grande, porque ele representa aí a presença de Deus no meio do seu povo. Assim como nesse momento muito significativo, eu gostaria que você pudesse estar nesse momento aqui, pudesse adentrar o mundo bíblico e pudesse então perceber um pouco disso que está acontecendo aqui. É um momento em que Salomão inaugura o templo. Ele inaugura primeiro orando ao Senhor e santificando aquele lugar a Deus. E diz a Bíblia que é neste momento específico, que é onde eu quero chegar, que Deus aparece a Salomão. Mais uma vez, a Bíblia mostrando o aparecimento de Deus aos homens, a revelação de Deus. Ele se revelando aos homens, e bem especificamente agora ele revelando-se a Salomão, consumindo aquilo que estava sendo oferecido, de maneira que ele enche o templo. Ele enche o templo da sua glória. É justamente aí que temos um texto bastante interessante para refletir agora à noite naquilo que eu quero chegar. Eu quero chegar aí, que é justamente através da oração de Salomão, na entrega daquilo que ele fez de melhor, naquilo que ele fez de excepcional, naquilo que ele julgou sendo um grande feito, uma grande conquista. Ele ao mesmo tempo está julgando e dizendo que aquilo não é dele, é de Deus. E ao mesmo tempo que ele oferece a Deus, Deus então aparece a Salomão e faz aí o que a Bíblia chama de aliança profunda entre Salomão, entre Israel, entre Deus. Então nós temos aí Salomão aí no meio e Deus falando para Israel de um modo muito especial. E é justamente nesse modo especial que Deus está falando para Israel,
dizendo para que Israel possa observar os seus estatutos. É justamente aí quando percebemos a Bíblia sempre nos indicando, sinalizando, nos mostrando, afunilando para nos mostrar que está na lei do Senhor, está na voz de Deus, está na vontade sublime do Senhor, está na palavra santa e perpétua, eterna do Senhor, aquilo que é mais sagrado, aquilo que de fato é a riqueza para todo e qualquer lugar. Então, em outras palavras, eu quero dizer que a maior riqueza desta vida é a palavra de Deus. Ela é de fato uma fonte inesgotável para todo e qualquer ser humano que der atenção e abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeiramente a riqueza. Por quê? Porque ela vai fazer o laço direto com Deus. Se é palavra de Deus, é o próprio Deus falando para os seres humanos, falando para toda a vida que Ele mesmo formou. É o Criador falando para as criaturas. É o Criador se manifestando de maneira extraordinária, poderosamente, de maneira singular, de maneira muito reveladora. E aí o texto está dizendo que Salomão então está observando isso de perto. E Deus então faz aí um acordo muito, mas muito especial com todo o povo de Israel, dizendo que o povo de Israel precisava de fato manter esse feedback de aliança com o Senhor. E aí, quando nós falamos de aliança, ele está fazendo um pacto ao mesmo tempo que ele roga outro. Ele está fazendo um e ao mesmo tempo pede aí o feedback que é dado pelo próprio texto, ele é devolvido de forma extraordinária. Por quê? Porque ele está nos mostrando, então, diante da solenidade e do ato formal que Salomão está fazendo, ele está mostrando, então, quais são as diretrizes que Deus está apontando para a humanidade. E aqui há uma das diretrizes principais que ele está apontando para a humanidade, é o regresso e o olhar atento para Deus. O regresso para ouvir a sua voz, o regresso para ouvir os seus estatutos, o regresso para observar qual é a lei do Senhor. Então, nós podemos perceber aí que a lei do Senhor, ela é um leque muito grande, ela vai desde os códigos de moral, ou morais, ético e espirituais. Nós temos aí a lei do Senhor, que nos moraliza, a lei do Senhor que nos deixa éticos, a lei do Senhor que nos dá, então, instrução espirituais para seguir o rumo da vida após a própria morte. Então, a Bíblia abre as portas para enxergarmos esta grandeza que o próprio texto está nos mostrando. E é aí quando então encontramos Deus dizendo algo bastante interessante que é falado inúmeras vezes, em muitas ocasiões. Ele é falado, esse texto é falado porque ele é lembrado de forma extraordinária. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrependendo dos seus caminhos ou maus caminhos, eu ouvirei dos céus, então eu sararei a terra, sararei o que for preciso e estarei com eles ali. Então, é interessante que nesse texto nós encontramos episódios em que a humanidade sempre vivenciou e, enquanto estiver distante do Senhor, vivenciará. Perceba então que o Senhor diz que aos céus pertence a autoridade. Ele é dono da porta dos céus. Meu irmão, quer dizer o seguinte, que não tem São Pedro, não tem São João, não tem São nada que tenha as chaves dos céus. A Bíblia está dizendo que ele
é que de fato encerra as chuvas e fecha as portas do céu. Perceba aí que nós estamos num momento festivo em que o São João está aí sendo falado nas TVs, mas impossibilitado de ser executado. Está aí na cultura popular, mas está com dificuldade por conta da pandemia. E é interessante observarmos que o vírus fechou as portas, fechou os galpões para as quadrilhas, fechou foi tudo. Então aquele que tem autoridade para fechar, ninguém pode abrir. É o que o texto está dizendo com muita categoria. Ele está dizendo que a ele pertence as chaves dos céus, a ele pertence as chuvas, a ele pertence então o domínio. É um simbolismo para nos mostrar o domínio do Senhor sobre tudo e todos. E aí, nada melhor do que usar os céus como infinitude para mostrar que não há limites para o Senhor. Se ele tem as chaves do céu, ele tem então as chaves do ilimitado. Percebe aí? Ele tem as chaves e autoridade para fazer tudo isso. Então, ele já começa grandioso e mostrando a Salomão que ele está no controle tanto daquilo que está acima das nossas cabeças, como aquilo que está abaixo de nós. E aí ele está falando das pestes, dos vírus, dos infortúnios, dos bandidos, dos terrores, da seta que voa de noite. Ele está fazendo dos temores e dos perigos que nos cercam. Ele está dizendo que ele também é capaz de cerrar, de estancar toda e qualquer tipo de pandemia, peste ou infortúnio que a humanidade pode sofrer. Ele está dizendo que ele é a solução, é isto aí. Talvez você ainda não entendeu, mas ele está dizendo que ele é a solução de todas as coisas. Ele está dizendo que a ele pertence o poder nos céus, na terra e o domínio de que tudo aquilo que foi criado, visivelmente e invisivelmente. E aí nós observamos a autoridade e o poder de Deus sobre tudo e todos, inclusive sobre as coisas que nós não podemos ver. Além disso, o próprio texto bíblico diz que ele mesmo fará isto se o povo então se voltar para se achegar a Deus. Nós tínhamos falado lá no texto de Samuel que Deus estava mostrando ali diante dos filisteus, mostrando para aquele povo que era necessário aquele povo estar ligado, inteirados, afinados com Deus, oração, jejum e uma vida inteirada ali com intimidade, palavra de Deus. Então é importante a gente observar que esta busca que a Bíblia faz no percurso do Antigo Testamento até o Novo Testamento, ele é contínuo de canto a canto da própria Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele vai anunciando e mostrando que somente Deus é capaz de realizar as coisas possíveis e impossíveis nesta vida. Somente Deus é Senhor dos céus e da terra. Somente Deus possui o domínio e a autoridade sobre tudo. Somente Ele possui as chaves que abrem as portas, e aquela porta que Ele abre ninguém fecha, e aquela que Ele fecha ninguém abre. Então está com Ele a fonte da água da vida, assim que está com Ele também a extinção de toda a fonte de água, ou seja, o deserto inteiro. Ele é, portanto, o Senhor de todas as coisas. E aí o texto mostra a grandeza daquele povo em buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos, ao ponto de perceber a grandeza do Senhor se revelando para aquele povo. É uma busca, na verdade. A Bíblia nos busca constantemente e nós vamos ver isto lá com Jesus. É uma busca constante
pela ovelha perdida, é uma busca constante por aquele que se perdeu, é uma busca constante por aquele que se entristeceu, é uma busca constante por aquele que desanimou, por aquele que deixou de crer ou aquele que não crê. É uma busca constante. O Senhor está anunciando a sua glória, e ele anuncia a sua glória aqui a Salomão, e ele diz as diretrizes necessárias para que eu e você possa observar e perceber que só seremos felizes nesta vida se nós atentarmos e olharmos para o Senhor, Criador de todas as coisas. Enquanto o meu olhar e o teu olhar estiver de fato longe do Senhor, longe estará, portanto, a glória de Deus em nosso meio. Mas à medida que o meu olhar e o teu olhar estiver perto, olhando para o Senhor, perto do Senhor, olhando para Ele, então estarás perto e olhando para a glória do Senhor, que se manifesta e cura, liberta, salva e faz prodígios e sinais e mostra a potencialidade e o fogo maravilhoso que é o fogo aquecedor e que dá vida, é o fogo que o próprio texto, aliás, do Gênesis vai dizer, e o texto do Apocalipse também vai falar sobre a grandeza daquele que chocava a fonte das águas, ou as águas, ele chocava com o seu calor, com a sua quentura, assim como as galinhas que aquecem os seus pintainhos, os seus ovos e dão vida. Assim também é o Senhor que aquece e dá vida, porque ele não é gelo. O gelo produz sensação de morte, frio, pavor, mas o calor nos provoca então sensação de vida, de esperança, é o simbolismo que traz o frio e o calor. Então o frio da morte e o calor da vida. Então percebemos aí a grandeza daquilo que Salomão revela, ao ponto que Deus está se revelando e dizendo para todo o povo de Israel a respeito desta grandeza. O simbolismo, então, que nos parece aí, nos mostra em evidência, é que Deus faz um pacto, uma aliança perpétua entre o povo de Israel e Ele mesmo. É uma aliança que se mostra presente toda vez que o povo se arrepender, ele estaria atento para ouvir. À medida que o povo estava no seu orgulho próprio, ele ficaria no mesmo lugar em que o povo colocou o Senhor. É interessante observarmos isso, que nós entronizamos e nós destronizamos o Senhor em nossas vidas. Quantas vezes você está cheio de amor, disso, daquilo, e ao mesmo tempo você está completamente seco, sem nada a oferecer. É esta diferenciação da nossa vida que em muitas ocasiões nós também oferecemos para Deus. É interessante que você observe isso, porque em alguns momentos da sua vida, você, em muitas ocasiões, está cheio, está no alto, e em muitas ocasiões você está lá embaixo, no vazio, você está completamente sem nada. E é importante você observar que nesta oscilação da vida, você então pode também oferecer isso a Deus. Você pode oferecer o nada, como você pode oferecer o tudo que você tem a Deus. É interessante aqui que Deus está tratando disso e mostrando com evidência que todas as vezes que o povo se arrepender dos seus maus caminhos, ele ouviria dos céus e então mandaria chuva para curar a terra da secura e ao mesmo tempo cerraria ou suspenderia todas as pragas que ameaçam a sobrevivência humana. E quando nós tratamos de pragas, aqui está tratando bem propriamente de pragas de gafanhotos. E nós estamos ouvindo recentemente muita praga que está assolando a Argentina, está, portanto, perdurando, como veio Paraguai, Argentina, e ameaçando chegar ao Brasil. E aí a gente vê
pragas e tempestades e terremotos e maremotos, e vemos um monte de situação que nos coloca em risco, em pavor de morte ou de sobrevivência. Mas é interessante observar que é na oração que o Senhor constrói o seu povo, edifica o seu povo, fundamenta o seu povo. Ele diz que este povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, reconhecer os seus erros, reconhecer a sua vanglória, reconhecer o seu eu orgulhoso, este povo voltando-se para o Senhor e então atentar para a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, a obedecer a Deus, então este povo veria a grande força e potencialidade de Deus em sarar a terra e nos constituir proteção de sobrevivência, para que fôssemos de fato protegidos e guardados, tanto nós como os nossos filhos, para que nenhuma praga, nem nada possa destruir a nossa vida ou a nossa geração. E é nisto que eu quero que você preste bem atenção, que você possa ver a praticidade do texto em nos mostrar a grandeza de orarmos e nos arrependermos, de confiarmos no Senhor e estarmos inteirados nele, ao ponto de que ele nos ajudará nos ajudará a superar as dificuldades desta vida. Eu quero que você possa perceber que é na oração, na submissão, na busca pelo Senhor que você encontrará a verdadeira vitória para a sua vida. Encontrará a verdadeira vitória para você. Ao mesmo tempo que eu quero lhe dizer que é no Senhor Jesus, no Senhor Deus, que a Bíblia sinaliza e nos mostra que é nele que está a verdadeira paz e o verdadeiro significado da vida, ao ponto de nos mostrar que é ele que nos protege, nos livra e podemos estar seguros, em segurança, porque ele nos protege e nos livra de todo o mal que nos cerca ou nos provoca o temor e o pavor. Eu quero então que você perceba nesta aliança o quanto é importante que tenhamos esta atitude para com Deus. De manhã nós perguntamos como está a sua vida, a sua situação, a sua condição diante de Deus. E agora à noite eu te pergunto como você está diante de Deus mais uma vez, para que você regresse ao destino, cujo destino a Bíblia nos mostra e nos relata. Está aos pés da cruz, de onde encontrarás misericórdia, de onde encontrarás, então, proteção e refúgio para a tua vida. Encontrarás, então, aí a proteção de todos os pavores desta vida. Encontrarás, então, aquele que dos céus pode dispensar bênçãos sem medida para a tua vida. Então perceba aí que a ele pertence o domínio, que a ele pertence a glória, que a ele pertence o amém, que a ele pertence todas as coisas. A ele seja dada, portanto, toda a honra, toda a glória, todo louvor, seja dada toda a glória devida, porque somente ele é digno de glória, sendo o Senhor dos céus e da terra. Ao mesmo tempo que ele nos mostra que quando você fixa o seu olhar nele, você verá a glória de Deus, o perdão de Deus, a resposta de Deus que você precisa para a sua vida. Quero lhe dizer hoje à noite que é através deste momento de arrependimento, desse momento de volta, desse momento de aliança, desse momento em que o Senhor nos coloca face a face para verificarmos que as atitudes dependem aí unicamente, basicamente, minha e sua, essa mudança de atitude, essa mudança de visão, esse comportamento desordenado ou irregular de fé em que não se deve ter fé, e aí, ao mesmo tempo, ele nos encaminha para uma fé autêntica, verdadeira e sublime. E assim ele diz
Este povo não pode adorar a outros deuses, e à medida que este povo adora a mim, eu ouvirei, e então vou lá e vou socorrer este povo, porque este povo se chamará pelo meu nome. Então nós temos aí aquilo que a Bíblia faz questão de mostrar. Este povo que se chama pelo nome do Senhor é o povo que ora, que espera e que está confiante de que Deus está no controle de todas as pragas, está no controle e livrando os homens, os seus filhos sobre a face da terra, está livrando as nossas famílias, está nos livrando e, portanto, Ele tem o domínio e o controle de tudo e de todos. Assim como também aos anjos pertence o seu poder, a Ele está no domínio dos anjos, está no domínio dos arcanjos, está no domínio de todos os seres celestiais, a Ele pertence os céus, e assim entendemos e vemos aí esta conexão importante que a Bíblia faz e nos mostra sobre a grandeza e a revelação de Deus em nossas vidas, e bem especificamente aqui com essa relação importante do templo mostrada aí através desse episódio. É bom entendermos que o próprio texto do capítulo 7, ele dá também margem para outros entendimentos a mais do que esse que falamos, porque o capítulo 7 aí se estende até o verso 22, mas pregamos então somente alguns capítulos ou alguns versículos deste capítulo para poder então transmitir esta palavra agora a você à noite. Querendo então dizer que somente o Senhor é dono dos céus e da terra. É Ele que dispensa dos céus as chuvas de bênçãos que eu e você precisamos. Aqueles que estão pelo Instagram, com certeza só tem 5 minutos aí. Continua aí, irmãos, que nós vamos dar alguns avisos. Temos também ainda um momento de oração e depois nós teremos um hino de louvor a Deus. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão conectados conosco pelo Instagram e pelo Face. Nós temos aí a participação dos irmãos no chat. Denise Lucena, ela pede aí então a oração. Ela fez uma cirurgia de catarata e está se recuperando e continua então pedindo aos irmãos a continuidade de orações. Também a irmã Marina Queiroz, que nos conforta com esta palavra tão boa, esta frase: Deus é bom e nos ama. Que maravilha, de fato, Deus é bom e nos ama. A irmã Neide Portela, que nos diz: estamos passando pelo fogo, mas jamais estamos, mais estamos guardados, bem guardados em Deus. E a irmã Mary Ruth, que está lá direto de Vitória, de Santo Antão, diz: passo pelo fogo outra vez, pois Deus está comigo. A irmã Daniela Santana: a Ele seja a glória. A irmã Cristiane Nani: louvado seja Deus em nossas vidas. Aí temos a irmã Nilda: Deus é maravilhoso. De fato, Deus é maravilhoso. O irmão José Antônio: a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. De fato, a Ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Quero mandar um abraço tanto à nossa associação Mata Centro, como também aos irmãos ali da Igreja Batista, ali no Bela Vista, em Vitória de Santo Antão, que aí vem representada pelo irmão Sávio, que eu falei logo no início da live. O irmão Sávio, que tem feito lives maravilhosas da Sociedade de Homens, todos os sábados, às 7 horas ou 7h30, tem feito todos os sábados. E aí temos a participação dos homens batistas da Associação Mata Centro, assim como também dos pastores. Então fica aí o reforço
e o lembrete aí para que os irmãos continuem assistindo. Há vários irmãos que às vezes quando eu entro está lá da nossa igreja e das demais igrejas espalhadas de Moreno até Gravatá, que fazem a nossa associação Mata Centro. Também quero dizer aos irmãos, também temos aí um aviso muito importante. É que durante a semana nós fizemos aí uma interação com a igreja, no grupo da igreja, pedindo a cooperação dos irmãos quanto ao entendimento da necessidade de... Deixa eu dar uma pausazinha aí. Os irmãos que estão pelo Instagram, vai ser reiniciado agora. Foi reiniciado. Os irmãos, ainda não? Os irmãos que estão, deixa eu só ver pelo Face quem está com a gente. Estamos aí com a irmã Edenise Tavares, Edilene, melhor dizendo. Edilene está com a gente. Edilene sempre está com a gente. Sandra Arcanjo, também está a irmã Nancy Soares, a irmã Nani. Temos aí 26 irmãos, a princípio. Eu não consigo ver o nome dos demais, mas está aí vários irmãos conosco. Eu estou dando só um tempinho porque o irmão Adriano está reiniciando o Instagram. Reiniciou? Ok. Então o Instagram foi reiniciado aí para que os irmãos possam estar juntos na mesma informação. Eu quero compartilhar contigo que durante a semana nós fizemos aí uma interatividade com os irmãos no grupo da igreja para saber dos irmãos como nós íamos proceder diante da reabertura, então, dos trabalhos da primeira igreja batista em Moreno. E aí, muitos irmãos fizeram a opção de aguardarmos um pouco mais, e tendo aí a cautela de preservar a saúde dos irmãos e nesse momento em que os números ainda estão altos da pandemia. Então, eu quero diretamente dizer a você que neste mês de julho nós já vamos, então, aguardar e ao mesmo tempo providenciar e trabalhando as adequações do templo para que haja uma reabertura aí segura e que a gente possa ter o que as autoridades pedem para que a gente tenha no templo para se prevenir quanto ao vírus. Assim também é importante dizer que não há uma data específica neste mês de julho que a gente propague ainda a abertura. Nós estamos observando nestes 15 dias, então essas 2 semanas, estamos observando como vai se comportar aí a contaminação, se os níveis vão abaixar, se o governo vai sinalizar alguma outra medida, a gente está observando à medida que a gente vai fazendo as adequações. E aí eu quero agradecer diretamente aos irmãos pela participação no grupo, para que a gente possa manter aí esta autonomia com os irmãos, ao mesmo tempo aí também a democracia. Então a grande quantidade dos irmãos preferiu assim opinar e dizer que devemos aguardar mais um pouco para a abertura do templo. Enquanto isso, vamos nos reunindo através das lives, dos momentos aqui, tanto nos domingos, Escola Bíblica Dominical, como também dos cultos de oração nas quartas-feiras. Nós estamos vendo a possibilidade, isso é uma sugestão minha, mas nada combinado ainda com os meninos, com o Adriano e com o Renato, mas é uma sugestão que eu tenho de a gente compensar, já que a gente não está tendo ainda, compensar com mais um dia, quem sabe, vamos ver a possibilidade de a gente compensar mais um dia do mês, do dia da semana, para que a gente possa ter aí
mais lives, não é? No caso, durante a semana. Ao invés de ter uma só, tenhamos pelo menos 2 durante a semana de oração e de palavra. Tá bem? Nós estamos vendo aí se há possibilidade. E aí a gente coloca lá no grupo para a participação dos irmãos. Isso tudo para ampliar e ir compensando um pouco mais a falta da presença ou dos cultos presenciais no templo. Enquanto isso, nós vamos continuando orando e perseverando no Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação. Quero então te chamar para que a gente possa orar. Depois dessa oração, eu quero então ter um momento de louvor aí com você e estaremos suspendendo este momento específico aqui de culto através dessa live. Vamos orar? Deus bendito e Senhor, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por este momento em Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor falou conosco através da Tua boa e santa palavra, onde o Senhor nos coloca no centro do altar e nos mostra a finalidade pelo qual o Senhor nos ama tanto. O Senhor nos dá, ó Deus, direção, discernimento, sabedoria. Assim como o Senhor mostrou a Salomão as diretrizes para que o povo pudesse se achegar. E ao se achegar, então ver a glória do Senhor e ver o poder de Deus se manifestando através do arrependimento, através da verdadeira vida em Deus. Assim, ó Deus, podemos perceber nesta noite o quanto o Senhor continua nos ajudando, nos auxiliando. Assim, ó Deus, continua com cada irmão, cada um que está em casa. Agora, ó Deus, muito especial para todos aqueles que estão, ó Deus, precisando de uma cura, precisando de um milagre, precisando de uma intervenção do Senhor. Colocamos estas vidas diante do Senhor, pedindo ao Senhor que possa socorrê-las, porque somente o Senhor é Senhor que contempla os nossos corações e sabe o que cada um de fato está passando neste momento. Assim colocamos todas as vidas, todas as pessoas que estão conectadas, aqueles que haverão de ver os vídeos posterior. Em nome do Senhor Jesus, então colocamos no teu altar e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo Israel de Deus, hoje para todo sempre. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora.
se abrem, as mãos se levantam pra dizer que